Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11h30, que vai ao ar todos os dias às 15 horas. 15 horas está sempre no ar. Pode ser que tenha um dia ou outro que entre às 14, principalmente quando eu voltar aos papos com os meus amigos Kiko e Atushi, né, que vão ser estabelecidos no começo do ano que vem. Você que está assistindo esse vídeo a partir do corte dele, faz o seguinte, se inscreve, é de graça, se inscreve aqui no canal da TV Fórum, compartilha com os amigos, se puder virar membro, vire membro, apoie esse projeto de jornalismo progressista e independente, que a gente faz com imensa dedicação para você, não só no YouTube, mas também no site da Revista Fórum, www.revistaforum.com.br. O tema de hoje não poderia ser outro, a confissão do juiz ladrão. Juiz ladrão, não sou eu que estou dizendo, é o Glauber Braga, deputado federal pelo PSOL, que disse de forma contundente para Sérgio Moro quando ele ainda era ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Isso não pode se esquecer, a gente não pode esquecer. Moro é aquele cara que era juiz, né, de primeira instância, que operou, como ele mesmo confessou ontem, eu vou ler aqui a confissão, como ele mesmo confessou, operou a destruição, a demolição do PT, a prisão do Lula, que de alguma forma foi fundamental para o impeachment da Dilma, e que depois de ter feito tudo isso, colocado no ar uma confissão que não valia de nada do Palocci, uma suposta delação, uma coisa sem sustentação nenhuma, no final do processo do primeiro turno, que estancou o crescimento da Haddad, levou o Bolsonaro a ser presidente da República, ele assumiu, foi o primeiro-ministro a ser escolhido pelo Bolsonaro, e com Bolsonaro esteve durante todo o esquema, por exemplo, de esconder os filhos, de pôr para baixo do tapete os esquemas de rachadinhas do filho. Ele, por exemplo, foi o cara que disse que o Onyx tinha se arrependido do que tinha recebido de dinheiro de corrupção, que o Onyx, tudo bem, com o arrependimento dele, já era o suficiente, não precisava nem ter processo. O Moro é esse cara, e esse cara ontem disse o seguinte: como é que a gente pode defender um governo desse? Com pessoas com fome da fila de ossos. Eu estou lendo o texto dele, é um texto meio confuso mesmo, porque o cara é um semi-analfabeto, né, que conseguiu ingressar na carreira pública aí por esses acidentes de percurso, a meritocracia, que o pai era também juiz, o professor da universidade, então ensinou o menino a fazer o concurso lá, o cara entra, só que não leu uma biografia, não sabe, pelo menos não se lembra. O texto é confuso, continuarei. Com pessoas com fome, da fila de ossos, um governo que foi negligente com as vacinas, um governo que defende as pessoas, um governo que desmantelou o combate à corrupção, um governo do qual ele participou. Aí ele continua, tudo isso por medo do quê? Do PT? Não. Tem gente que combateu o PT na história de uma maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz, a Lava Jato. Né? Ele disse isso numa entrevista à Rádio Capital FM, de Mato Grosso. Vejam, primeiro, em tese, o Moro era juiz. Então, ele não poderia falar como alguém da Operação Lava Jato, porque ele estava ali exatamente para julgar as acusações dos promotores, dos procuradores da Lava Jato contra os réus, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem ele condenou por uma batelada de anos e que ficou 580 dias preso sem prova alguma, e que isso tudo depois foi corrigido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ele já se coloca como parte integrante da Lava Jato. Crime. Um juiz não pode ser parte integrante do processo. Crime, confissão de crime. Segundo, admite que esse, como juiz que participou dentro de um processo de acusação, tendo que ser julgador, ele perseguiu alguém. Não teve nenhum que conseguiu perseguir. Olha aqui, por fim, não teve gente que combateu o PT na história de maneira muito mais efetiva. Isso é perseguição. Quando você combate de uma maneira mais efetiva alguém, um segmento da política, da religião, isso é perseguição. Então ele assume que perseguiu. Crime, confissão de crime. Quem está dizendo isso não sou eu.
né? O Cacai está dizendo nas redes deles. O Leme Streck está dizendo nas redes deles. O Arruda Botelho está dizendo. As pessoas estão dizendo claramente isso. Assumiu o crime. Confissão de culpa. Tem que ser processado. O Moro ontem assumiu. Aí depois ele recua. Ele faz um jogo de palavras para dizer, veja bem, né? Quer ver? Mais para frente. Logo em seguida ele diz que a Lava Jato apenas descobriu os esquemas de corrupção e mostrou o que o PT verdadeiramente é. Para fazer, ou seja, jogar a plateia e depois, para poder se livrar de um futuro processo, ele faz esse discurso torto. Como é torto todo o seu histórico como juiz. Não, um juiz que prendeu e soltou o Youssef, depois prendeu o Youssef, soltou e devolveu todo o dinheiro que o Youssef tinha para ter uma vida na babesca, e o Youssef que financiou, agora a gente sabe, o Álvaro Dias, que é o cara, que é o senador do partido a que o Moro se filiou, o Podemos. A situação do Moro está muito complicada. Até outro dia, eu ainda achava que havia um interesse em um segmento da política na candidatura Moriá, porque se você se alia a um cara desse, mesmo ele tendo 10, 15% dos votos, você consegue eleger muita gente. Vamos lá, Janaína vai sair pelo Moro ou pelo Bolsonaro? Se ela sair pelo Moro, vai se eleger igual, vai ter muito voto. Ele consegue fazer muitos deputados, com uma votação na faixa dos 15%. A questão é que talvez sequer ele chegue a esse patamar de votos, né? Porque mesmo Bolsonaro desmontando, mesmo Bolsonaro destratando uma parte do país, como ele está fazendo com a Bahia, com essa desumanidade toda, com esse sadismo, mesmo com tudo isso, é preciso dizer que ele continua abaixo de 10% nas pesquisas. E sua comunicação é bizarra. Ele não consegue falar com setores muito amplos da população, porque as pessoas não compreendem primeiro o que ele fala por falta de empatia. É um cara que fala no vazio, ele não sabe falar de comida, ele sabe falar de corrupção. É um discurso que já foi a chave da eleição de muita gente, mas que não enche prato. E o povo trabalhador sabe que não enche prato e provavelmente neste ano não estará preocupado com isso. Eu me recordo na época que o Maluf tinha força e expressão eleitoral, a gente falava, como pode o povo votar no Maluf, né? Como é que se explica isso? E o eleitorado do Maluf fala assim, Maluf rouba, mas faz, né? E ele nem fazia tanto, mas o problema é que ele fazia algumas coisas. Então, quando ele foi prefeito, fez o Singapura, fez lá meia dúzia de prédios, tal. Vai ter no São Paulo inteiro. Os caras, pô, que legal, também quero. Aí depois não fazia em São Paulo inteiro, fazia em alguns pontos da cidade, fazia umas pontes, uns viadutos, ganhava muita propina com isso, mas ele fazia, entregava lá Nova Faria Lima, entregava a ponte do Mar Pequeno lá em Praia Grande, quando governador, aquilo, Praia Grande votou nele o resto da vida. E por quê? Porque Maluf rouba, mas faz. Era uma loucura. Então, se a população aceitava isso, de um cara como Maluf, que fez muito menos do que alguém como o Lula, o que eu quero dizer não é que o Lula rouba, mas faz, mas que até esse discurso será utilizado por conservadores, pessoas que não gostam do PT, para votarem no Lula no primeiro turno. E é por isso que o Merval hoje já está admitindo a vitória do Lula no primeiro turno. Ela é uma vitória difícil? Eu venho repetindo aqui. É difícil. O Lula não se reelegeu no primeiro turno em 2006. A Dilma, com o Lula tendo 87% de aprovação, não conseguiu se eleger no primeiro turno em 2010 e não se reelegeu em 2014, que aí foi mais difícil ainda. Então, é muito difícil, mas os ventos estão soprando nesse sentido. E, nesse sentido, se a carruagem caminhar para esse tipo de destino, talvez o Moro não seja candidato à presidência da República. Pode ser que em março, abril, ele esteja desistindo para apoiar o Dória. É algo que começa a se tornar uma hipótese plausível, né? Mesmo com Dória tendo dificuldade de crescimento, se ele estruturar uma aliança mais robusta, isso pode fazer com que o Moro recue. O que seria
o destino perfeito de um cadáver político, para um cadáver político, para uma pessoa que confessa seus crimes e conta com o beneplácito da mídia para escondê-los. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todes.